Nós estamos aqui com uma edição especial. Aliás, hoje nós teremos duas edições de Hangout, sendo que o primeiro tempo a gente vai falar aqui vai conversar com Alejandro Costa. Vamos falar sobre o tema referente à possível nova corrida armamentista, que está praticamente começando. E no segundo tempo, então, a gente vai falar sobre temas variados e, no caso, a gente, então, vai receber vários convidados para participar do Hangout. Nesse primeiro tempo, o nosso convidado será apenas o Alejandro. Eu e a Alejandro teremos aqui uma conversa a dois, e eu peço desculpas por eu ter passado por engano aqui o link do Hangout do Alejandro para algumas pessoas, mas você que recebeu o link do Alejandro, desse Hangout aqui com o Alejandro, eu peço a você que entre no segundo Hangout, que vai ser iniciado daqui a 2 horas, e no caso, então, a gente lá vai conversar sobre outros temas, né, além da corrida armamentista, que é um dos temas que estão bastante populares no momento, pelo menos do lado de cá, né, para quem mora aqui na Rússia, como eu. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Mauro BD, brasileiro que mora em Moscou, e estou aqui há mais ou menos quase 30 anos, falo russo fluentemente, esposa russa, filho russo, enfim, sou praticamente russo. E tenho aqui acesso à mídia russa, né, que me permite, né, me proporciona ver o lado russo, né, da história. Enfim, eu hoje tenho aqui um convidado muito especial, que é o Alejandro Costa, Alejandro A. Costa. Às vezes eu confundo, o nome dele é um pouco difícil para me pronunciar, Alejandro Acosta, peço desculpas ao Alejandro. Mas o Alejandro é um vlogger que eu conheci há pouco tempo através do YouTube, através de alguns vídeos que eu achei interessantes, onde ele conta, né, faz algumas resenhas, fala sobre alguns artigos e algumas notícias a respeito de Rússia, a respeito de alguns países da Europa. Se não me engano, ele mora na Polônia, mas só que no momento ele está na Alemanha, na cidade de Munique. Então, eu peço que o Alejandro se apresente e fale um pouquinho de si, e a gente em seguida, então, começa o Hangout. Alejandro? Sim, obrigado, Mauro. Brevemente, nós estamos no objetivo da nossa estadia na Europa, Alemanha, em outros lugares, é justamente poder ter acesso de primeira mão à situação um dos corações do capitalismo mundial, que no caso tem como eixo a Alemanha, e tem uma série de países que funcionam como motores importantes desse coração na periferia da Alemanha. A Polônia é um deles, a Rússia é outro. Então, o nosso grande objetivo, uma preocupação grande dessas análises, porque para o próximo período está prevista uma crise, um colapso capitalista de enormes proporções. Já vários analistas previram isso, para começar no Uriel Robini, que foi quem previu, em 2006, a crise de 2008, com detalhes. No início desse ano, ele previu um colapso de muitas maiores proporções para o próximo ano, inclusive dando os detalhes de como que isso iria acontecer. Ok, Alejandro, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu desmarcar aqui, desmarquei aqui o seu ícone. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar a vocês aí que estão seguindo aí o nosso Hangout, ecrã inteiro. Eu separei aqui alguns artigos.
separei aqui alguns artigos para a gente discutir aqui junto com o Alejandro. Muito bem. Eu agora não me lembro bem a data ao certo, mas, se eu não me engano, foi assinado um acordo entre União Soviética e Estados Unidos, ainda na época da União Soviética, se não me engano, foi o Gorbachev assinou junto com o Reagan um acordo onde as duas partes, né, onde as partes se comprometeriam a destruir alguns de seus mísseis nucleares. Segundo esse acordo, eu agora me esqueci o nome, não sei se o Alejandro se lembra. Se você se lembrar, Alejandro, me fale, por favor. Neste acordo, pelo que me consta, a Rússia, os Estados Unidos destruíram 800 ogivas nucleares e a Rússia 1.200, mais ou menos nessa conta aí, pelo que eu tenho notícia daqui. Bom, este acordo não se limitou a isso, mas incluía também o compromisso desse desarmamento continuar acontecendo. E não só constava o termo de desarmamento, como também a questão da não continuação ou seja, do fim da fabricação de armamentos nucleares. Bom, este acordo assinado pelo Reagan e pelo Gorbachev me parece que foi extinto ou violado, não sei, a partir do momento em que os Estados Unidos começaram a se recusar a cumprir pontos desse acordo. Eu tenho aqui 2 artigos para mostrar para vocês. Um deles é onde o Putin falou ontem, num fórum econômico aqui que ocorreu em São Petersburgo. Ele falou sobre, além da parte econômica, é claro, ele falou também sobre a parte política e a parte relacionada a essa rixa entre Rússia e Estados Unidos. Então, ele fala aqui, né? Está aqui. Putin diz o seguinte: Estados Unidos empurra a Rússia para a corrida armamentista. Tá? Dirigindo-se a líderes empresariais, eu só vou ler aqui um fragmento para vocês entenderem sobre o que se trata. Dirigindo-se a líderes empresariais estrangeiros e russos, no Fórum Econômico Internacional em São Petersburgo, Vladimir Putin abrangeu um vasto leque de questões falando sobre a crise econômica na Rússia. As sanções... desculpa, vocês estão vendo a minha tela aí? Alejandro, está vendo a minha tela? Sim. Ok. Então, continuando aqui. Vladimir Putin abrangeu um vasto leque de questões falando sobre a crise econômica na Rússia, as sanções do Ocidente, a parceria com a China e a rivalidade com os Estados Unidos sobre a situação no Oriente Médio e na Ucrânia. Aí, adiante, tem aqui uma parte do texto onde fala assim: saída dos Estados Unidos do Tratado ABM empurra Rússia para a nova corrida armamentista. Aí, mais um pouco aqui embaixo, o Putin esclarece essa questão. Né? Ele diz assim: as decisões globais, com a saída dos Estados Unidos do Tratado de Mísseis Antibalísticos, vão empurrar a Rússia para a nova rodada da corrida armamentista, disse o presidente russo Vladimir Putin. Bom, eu não vou ler o resto do artigo, porque eu tenho muita coisa aqui para ler no caso. Isso aqui já dá para entender sobre o que a gente vai tratar aqui nesse momento. E essa afirmação, esse discurso aqui foi feito pelo Vladimir Putin ontem, no Fórum de São Petersburgo, Fórum Econômico. Alguns dias atrás, aqui, nesse artigo que vocês estão vendo aqui agora,
O Putin já havia anunciado, isso foi no dia 16 de junho, né, quando ocorreu aqui, né, foi um outro fórum, tá, um outro fórum que se chamou Fórum Técnico-Militar, Fórum Internacional Técnico-Militar, Army 2015. Pois é, neste outro fórum, o Vladimir Putin havia anunciado que a Rússia vai voltar a fabricar esses mísseis balísticos. E ele já anunciou aqui que 40 mísseis, no mínimo, serão fabricados nos próximos tempos. Em breve começarão a ser fabricados mais de 40. Eu não sei a quantidade total, mas é mais de 40 mísseis estarão sendo fabricados aí. Bom, isso implica realmente aparentemente, né, isso implica numa nova corrida armamentista. Eu não sei ainda, não sabemos ainda como os Estados Unidos estão reagindo a essa questão. Eu acho que a reação, por enquanto, ainda não houve. Eu acho que não deu tempo, né? Porque o Putin é tão rápido que os americanos agora estão, de uma certa forma, dando seus passos um pouco mais devagar do que a Rússia. Então, ainda vamos ver o que os americanos vão responder a respeito disso. Bom, a minha primeira pergunta para o Alejandro é a seguinte: Alejandro, diante disso que eu expus aqui, você acredita que realmente esteja sendo dado início a uma nova corrida armamentista? Porque o Putin alega que a construção ou fabricação desses 40 mísseis balísticos tem em vista a defesa do território da Rússia e não o ataque a outros territórios. O que você pode dizer sobre isso, Alejandro? Bom, minha opinião não existe uma corrida armamentista, existe uma pressão do imperialismo para forçar a Rússia a aumentar os gastos militares, impulsionar o próprio complexo industrial militar, que depende dessa corrida, e sufocar a Rússia em relação à política russa para a região. A toda partida, o imperialismo é uma potência mundial. Atua com uma força agressiva de intervenção em todos os países do mundo. Imperialismo norte-americano, principalmente. Agora, a Rússia é uma potência regional. O que deve ser lembrado, em primeiro lugar, é que a Rússia como país, quase colapsou, junto com o colapso da União Soviética, e somente não foi desmembrado por conta do gigantesco arsenal nuclear que estava espalhado nos vários países da União Soviética e foi concentrado na Rússia. Então, portanto, esse é um primeiro fator. A Rússia passa por um período de caos generado nos anos 90, que o governo Putin, os sucessivos governos Putin, estabilizam no ano 2000. E o grande ressurgimento da Rússia como uma potência aconteceu no ano de 2008, quando, junto com a crise capitalista mundial, o colapso de 2008, que em grande medida foi impulsionado pela derrota dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque, principalmente no Iraque em 2007, a Rússia e a China, em paralelo, tinham se expandido no seu poderio em várias regiões. No caso da Rússia, nos países vizinhos. Em 2008, a Rússia invade a Geórgia. E o imperialismo ficou imobilizado para poder avançar nesse sentido. O que nós temos, a partir desse momento para aqui, foram uma relação de acordos entre a Rússia
e imperialismo, principalmente norte-americano, que tem ido se deteriorando, e isso tem acontecido por conta do aprofundamento da crise mundial a partir de 2008. A questão da Ucrânia foi o ponto assim, chave dessa ruptura. Existe toda uma situação envolvida que seria para ser discutida num outro fórum, mas basicamente, em poucas palavras, era a ideia de colocar a Ucrânia dentro da órbita, não somente da União Europeia, onde quase entrou, sino também da OTAN. E isso para a Rússia era um ponto vermelho, porque a Ucrânia pertencendo à OTAN já colocaria em xeque os dois buffers principais que contêm, até certo ponto, o aperto do cerco da OTAN contra a Rússia, que são a Bielorrússia e a Ucrânia. Porque aí as fronteiras físicas do país ficariam extremamente expostas. A própria frota militar naval que a Rússia tem no Mar Negro, na base de Sebastopol, na Crimeia, iria desaparecer e o próprio país ficaria em condições de entrar em colapso. O que nós temos visto nos últimos meses é uma ofensiva quase histérica, principalmente promovida pela Polônia e pela Lituânia, para que a OTAN aloque forças permanentes na Europa Central, dirigidas contra o suposto perigo da Rússia. E a Rússia, dentro dessa política defensiva, o que ela está fazendo? Se defendendo. O objetivo da Rússia não é atacar outros países, inclusive porque, primeiro porque não é objetivo de uma potência regional ficar se confrontando com o imperialismo, porque o imperialismo é uma força muito maior. E, em segundo lugar, porque a economia da Rússia ela está bastante afetada por conta das sanções. Essas sanções caducam no final desse ano, as sanções contra a Rússia, as sanções da Rússia contra a União Europeia caducam agora em agosto, e o objetivo da política geral, tanto da Rússia quanto da Alemanha, principalmente, e da França, com os quais a Rússia mantém contradições, mas também tem muita coincidência, é fazer negócios. Então, em breve, resumindo a resposta a essa pergunta, não há uma corrida armamentista, o que é uma pressão do imperialismo, da direita do imperialismo mundial, principalmente do imperialismo norte-americano, para tentar sufocar a Rússia. E a Rússia adota uma política defensiva a isso, inclusive como foi demonstrado na nova política militar que foi apresentado pelo próprio Putin em dezembro de 2014. Ok, Alejandro. A princípio, tá, eu também concordo com o teu ponto de vista quando você diz que você discorda, né, que esteja havendo uma corrida armamentista. Bom, por que eu também concordo com você? Bom, como você mesmo disse, a intenção da Rússia, né, pelo menos o presidente russo já declarou inúmeras vezes, né, já vem declarando, acho que já mais de um ano que ele vem declarando que desde que aconteceu, né, o golpe do Euromaidan e a Crimeia depois foi anexada à Rússia, ou seja, desde aquela época a Rússia, o presidente russo vem declarando que a Rússia não tem interesses em construir um novo império, que ela não tem interesses em reconstruir, né, a União Soviética, né, novamente. Enfim, ele já disse várias vezes que não há interesse da Rússia de hoje atacar nenhum país vizinho. Enfim, não está nos planos da Rússia de maneira nenhuma esse tipo de ideia, né? Ao contrário do que afirmam, né, algumas pessoas no Ocidente, em especial representantes da OTAN
e com o apoio aí fortíssimo dos Estados Unidos. Bom, veja bem, você diz, né, e eu também concordo, não há uma corrida armamentista. Muito bem. Há alguns dias atrás, Putin anunciou, né, a fabricação de 40 mísseis balísticos, e ontem, no Fórum Econômico, ele disse que a Rússia só tem o interesse de se defender, e esses mísseis que serão fabricados porque os Estados Unidos estão empurrando, né, a Rússia a esse caminho, ou seja, no caminho da refabricação desses mísseis. Enfim, hoje, se não me engano foi hoje, eu ouvi uma notícia onde, se não me engano, é o diretor da OTAN, não me recordo aqui o nome da pessoa, anunciou que a OTAN vai responder a essa ação, a essa decisão da Rússia, né, de voltar a produzir mísseis nucleares. E, bom, ele só não disse o que a OTAN vai fazer, mas já afirmou que a OTAN vai responder. Ou seja, de um lado, o Putin fala que a Rússia se vê obrigada a se defender, do outro lado, a gente vê, né, o diretor lá da OTAN dizer a mesma coisa, né? Nós também somos obrigados a nos defender. Então, eu não sei quem está se defendendo de quem. Se ninguém quer atacar ninguém, então fica uma coisa meio estranha, né? Como é que você vê essa história, Alejandro? Minha opinião, para a gente ter uma visão do que está por trás das palavras, da retórica, é tentar ver os interesses materiais que estão em jogo nesse momento. Em primeiro lugar, isso. Então, o que nós vemos é que na Europa há uma situação de enorme crise, e não somente na Europa, sino no mundo também, nos Estados Unidos, inclusive. Os Estados Unidos dependem, em grande medida, do complexo industrial militar. Então, existem empresas gigantescas que giram em torno desses investimentos estatais em armas. Então, depende da criação de um clima de guerra. Isso por uma parte. Por outra parte, você tem também um fato muito importante, que é, conforme a crise aumenta, a burguesia, que ela está dividida, ela tenta, os vários setores, se salvar, aplicar uma política do salve-se quem puder. Então, existe uma tendência natural, até econômica, da Alemanha, e por trás dela o imperialismo europeu no geral, que seria França, Itália, Espanha, etc., que gravitam em torno da Alemanha. A Inglaterra já gravita em torno dos Estados Unidos diretamente, né? Então, esse bloco de países tem uma tendência a se aliar com a Rússia e a China. Conforme a crise está aumentando, a frente única que manteve a hegemonia do imperialismo norte-americano no mundo, ela está apresentando rachaduras. Então, essa política agressiva contra a Rússia, ela tenta bloquear essa aliança, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tenta bloquear o próprio expansionismo russo, a própria tendência a crescimento do poderio russo, que se baseia em grande medida, no poderio militar. E a Rússia já está numa aliança muito estreita, por conta dessa pressão, com a China, coisa que nos anos anteriores não acontecia, porque também entre a China e a Rússia havia contradições que agora estão sendo, em grande medida, minimizadas. Dentro dessa política impulsionada principalmente pela ala direita do imperialismo norte-americano, que seria o Partido Republicano,
e, fundamentalmente, o Tea Party, que está agrupado dentro do imperialismo e que está recebendo crescente apoio econômico dos monopólios norte-americanos, nós vemos que, principalmente a partir da OTAN, e usando como ponta de lança a Polônia e a Lituânia, em primeiro lugar, e os outros dois países bálticos também, a Estônia e a Letônia, está sendo impulsionada não somente a criação do cinturão nuclear, de suposta defesa nuclear, sino que está sendo impulsionada a política de criar bases militares permanentes na Europa Central apontadas contra a Rússia. Isso seria o fator que está levando ao governo Putin a adotar essa política de dissuasão, chamamos de dissuasão ou de contenção. Então, armas nucleares já foram alocadas em Kaliningrado, onde existe ali a frota do Báltico. Também foram movidas armas militares para a Crimeia e também isso feito na frota do Báltico, a frota do Ártico. O Ártico é um ponto estratégico extremamente crítico, porque uma das rotas do caminho da seda, seria o comércio entre a China e a Europa, passando pela Ásia Central, do qual a Rússia é o pivô, coloca o Mar Ártico como um ponto super estratégico e crítico, e, além disso, o Mar Ártico ele tem grandes reservas naturais, principalmente de petróleo e minerais, que agora, com o aquecimento global, estão aparecendo como economicamente viáveis até certo ponto. Então, por trás, o que nós devemos ver, justamente, fazendo um resumo à pergunta, as contradições entre as potências regionais e o imperialismo para se salvar da crise que está impulsionando a uma saída belicista, que ela é puxada pelos monopólios imperialistas, basicamente pelos monopólios que gravitam em torno do complexo industrial militar, diretamente na produção de armas e indiretamente também. E aí você envolve quase todos os monopólios, bancos, petrolíferas, fornecedores de serviços, softwares, etc. Bom, pelo que eu entendi, então, se não me engano, você quis dizer o seguinte, que o Ocidente, né, o Ocidente, no caso, então, é exatamente a parte que está interessada em promover a guerra, né, pelo que eu entendo, porque do lado de cá, da parte da Rússia, eu não vejo, em nenhum momento, nesses últimos 20 anos, 23 anos, 25 anos, eu não vi em nenhum momento, do lado de cá da Rússia, qualquer vontade, né, do lado russo de fazer guerra com quem quer que seja. Houve uma guerra em 2008, onde a Rússia interviu no caso ali da Sétia do Sul, né, mas aquele aí foi um caso que já foi explicado. Na realidade, quem começou a guerra ali foi o Saakashvili, né, o ex-presidente da Geórgia, que mandou tropas para a Sétia do Sul, e essas tropas atacaram tropas de paz russas que estavam no local. Inclusive, foram até alguns militares russos foram mortos nesse ataque. Então, a Rússia teve que responder de forma operativa para salvar as vidas do povo que estava sendo bombardeado ali na Sétia do Sul. E se não fosse, né, a intervenção da Rússia, aquele povo da Sétia do Sul teria sido totalmente extinto, né?
a própria Sétia do Sul teria sido extinta ali do mapa da própria Geórgia. Enfim, então aquilo ali já está explicado. Pelo menos acredito eu. Então, eu não vejo aqui do lado da Rússia vontade de fazer guerra com ninguém. Eu não vejo. Né? Como a Rússia, quando agiu na Sétia do Sul, ela teve a intenção de proteger os seus cidadãos, porque a maioria das pessoas que moravam ali eram pessoas russas. No caso da Crimeia, a Rússia interviu para proteger os cidadãos de língua russa, né, que, em sua maioria, né, habitam aquela região. E, tanto é que quem observou o resultado do referendo que foi realizado, mais de 90% das pessoas que participaram do referendo votaram a favor da anexação da Crimeia à Rússia. Bom, tudo isso que a Rússia tem feito, todos esses movimentos militares russos que aconteceram nos últimos anos, tem sido com o mínimo possível de derramamento de sangue, pelo menos do lado russo, e tem acontecido de uma forma bastante operativa e bastante eficaz. E de uma forma bastante, eu diria, correta do ponto de vista dos direitos humanos, né? Enfim. Então, fica aqui uma pergunta. Por que o Ocidente, né, tem realmente essa vontade de promover a guerra, né? Bom, o Alejandro já explicou um pouco dessa questão, mas eu gostaria que o Alejandro me dissesse o seguinte: não haveria uma possibilidade do Ocidente voltar a si, né? Tentar colocar a cabeça no lugar e começar a pensar no que está fazendo, porque se houver realmente uma corrida armamentista e se houver realmente um atrito entre Rússia e OTAN, entre Rússia e Estados Unidos, isso realmente pode acarretar numa guerra global, que não vai trazer benefícios para ninguém. Então, a pergunta é, quem ganha com tudo isso? Será que o Alejandro pode me responder? Eu, para responder isso, em primeiro lugar, faria uma pequena análise econômica do problema e diria o seguinte: todas as guerras que têm acontecido, pelo menos desde o século passado até agora, sempre tiveram como objetivo problemas econômicos. A própria guerra da Geórgia tinha por trás uma cartada econômica do Saakashvili, e que ele achava que a OTAN ia apoiar. Agora, nesse momento, o que está em jogo é muito concreto. É uma crise grande e os monopólios que dominam o mundo precisam manter os lucros. Esse que é o problema, e não outro qualquer. Agora, como há uma crise, e essa crise não é uma crise financeira, é uma crise econômica, uma crise que aparece como uma crise financeira, mas é muito mais profunda, ela faz com que a possibilidade de vender produtos seja muito mais difícil. Se trata de uma crise de superprodução. Então, a disputa por mercados vai se acirrar nesse momento. Então, basicamente assim, os monopólios norte-americanos precisam vender. E uma grande parte da produção norte-americana, o que é? Armas. Se os Estados Unidos deixam de produzir armas, o que vai acontecer? A Lockheed Martin, por exemplo, quebra. A Boeing quebra. A Rolls-Royce quebra. E praticamente todas as empresas, de uma maneira ou outra, vão sofrer perdas gigantescas. Então, eles precisam criar um clima de guerra e, em algum momento, se a crise continuar aumentando, sair do clima para passar para guerras abertas. Agora, um detalhe. Nesse momento,
nas últimas 3 décadas, talvez, foi o período em que tem acontecido o maior número de guerras de toda a história da humanidade. Isso, muitas vezes, é omitido. O que não tem acontecido até agora é uma guerra de proporções nucleares e, principalmente, uma guerra em escala mundial. Nesse momento, você tem 3 focos principais a partir de onde poderia acontecer uma guerra mundial. Um deles seria a Europa, principalmente a Ucrânia, se as contradições viessem a se agudizar ali. Outro seria o Mar da China, onde as contradições entre a China e o imperialismo norte-americano estão crescendo muito. E outro, o Oriente Médio. Como a coisa está indo a 1000 por hora no Oriente Médio, a administração Obama está tentando botar panos quentes ali e ofereceu ao próprio Putin dar um alívio nessa pressão em relação à Ucrânia, basicamente, para tentar obter o apoio da Rússia para resolver ou estabilizar a crise no Oriente Médio. A mesma coisa está tentando fazer com a China. Só que um detalhe, essa política não é compartilhada pelo Partido Republicano, pela ala direita do imperialismo, principalmente pelo Tea Party, que é essa ala de extrema direita. Lembremos, por exemplo, aqui um fator importante, qual era o programa de Mitt Romney, o candidato dos republicanos derrotados por Obama nas eleições passadas. Por exemplo, o que ele propunha para estabilizar o Oriente Médio? Eram 2 coisas: guerra contra o Irã, incluindo guerra atômica, e desembarcar tropas na Síria e no Iraque, principalmente na Síria. Essa era a proposta dele. Qual era a proposta dele para a China? Guerra atômica contra a China na região Ásia-Pacífico. Agora, pequeno detalhe, essa ala já controla as 2 câmaras do Congresso norte-americano e no ano que vem acontecerão eleições nos Estados Unidos, onde provavelmente essa ala direita deva ganhar. Isso é muito importante. Então, isso coloca um desafio, um desafio político, né, para as potências emergentes, chamamos assim, ou regionais, que seriam basicamente as fundamentais, seria a China e a Rússia, embora que você também tenha aí a Índia, o Paquistão, a Turquia, o próprio Brasil, etc. E a Rússia optou, já em 2012, a estimular a produção de armas em cima de políticas públicas como a principal área estratégica para impulsionar o crescimento econômico. Isso explica o grande direcionamento nos últimos anos da economia e que tem trazido essa produção, em muitos aspectos, com tecnologia que supera até a própria produção dos países imperialistas, como, por exemplo, o tanque Armata, que foi o último a ser produzido, é muito superior a todos os outros tanques que existem nesse momento, inclusive os alemães e norte-americanos, que são tecnologias de 30 anos atrás. Ou em matéria de mísseis intercontinentais, e principalmente em matéria de mísseis defensivos, o novo S-500, que está sendo colocado em produção em 2017 e, segundo algumas fontes, já foi alocado em teste em alguns locais, ele blinda o espaço aéreo russo. E os chineses estão tendo acesso a essa tecnologia, não a partir do S-500, mas sim a partir do S-400. Então, o que acontece? Os monopólios imperialistas estão preocupados com isso, em grande medida. Então, como se trata de uma da necessidade de sobreviver, de sobrevivência para esses grandes monopólios, e isso significa manter os altos lucros a qualquer custo, não é uma questão de moral. Eles não pensam assim, nossa, será que isso aqui é moral, fazer uma guerra aqui, uma guerra lá? Não, eles não têm nenhum problema em matar 100 milhões de pessoas. Eles fizeram isso na Segunda Guerra Mundial, fizeram outro tanto na Primeira,
Na guerra do Iraque fizeram a mesma coisa, mataram 1 milhão de pessoas até agora. E são números que têm por trás a necessidade de manter a economia capitalista funcionando e a sua principal lei, a lei de lucros a qualquer custo. Então, novas guerras estão colocadas para o próximo período, guerras nucleares poderão estar sendo colocadas também em pauta, só que o que acontece? O imperialismo hoje não é o imperialismo de alguns anos atrás. Não é. As crises não limpam a economia e dão lugar a um novo ciclo. Não é isso. As crises, o que acontece é, geram novas pontes safenas no idoso, que é o sistema capitalista mundial, e as potências imperialistas. Então, uma guerra nuclear nesse momento, além de matar um monte de gente, talvez mate 500 milhões de pessoas, ou 1 bilhão, sei lá. Mas o problema é que isso aí, inevitavelmente, vai conduzir a uma revolução mundial. Essa revolução mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, ficou muito próxima. Por exemplo, na França e na Itália, a classe operária estava armada e ela controlava o país. Na Itália, por exemplo, os operários controlavam todas as fábricas italianas. E esses trabalhadores que estavam armados, eles foram desarmados por peculiaridades políticas. Agora, o que está complicado é o imperialismo norte-americano não é a mesma coisa que era depois da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos dominaram a Europa, o Pacífico e o mundo inteiro, de uma tacada só. Agora, eles não conseguiram dominar o Iraque, não conseguiram dominar o Afeganistão. E o Afeganistão é uma coisa assim como o Paraguai, uma coisa super atrasada. Isso demonstra que a perda de poder econômico, político e até militar, que vai além da tecnologia, é muito grande, é enorme. Então, ir para uma nova guerra é uma coisa muito difícil. E se enfrentar, por exemplo, contra potências emergentes, contra a Rússia, contra a China, pode ser dar um lugar a uma hecatombe brutal. Nessas potências agora, que são potências nucleares, elas têm tecnologias avançadas, obviamente tem um problema econômico aí, né? A China, por exemplo, não é o Japão. Na China há 750 milhões de camponeses pobres. A Rússia tem uma economia muito fraca, que representa nesse momento 8% da economia norte-americana. Então, numa guerra de escala mais aberta, teria muita dificuldade de enfrentar essas potências. Então, em resumo, avaliando a questão sobre um ponto de vista não moral, porque o imperialismo não vê moral em nada, o que vê lucro a qualquer custo, a possibilidade de evitar as guerras, nesse momento, não está colocada. O que está colocado são novas guerras por conta de que a crise não está fechada. O que nós esperamos para o próximo período são crises de altíssimas proporções, só que essas guerras levam a população mundial tomar consciência, a perder as ilusões e se levantar, insurgir contra o sistema atual. Alejandro, você, quando mencionou a questão da moralidade, né, dessas guerras, olha, eu, na minha opinião particular, né, pessoal, se me permite falar, eu acho o seguinte, que essa vontade, essa ânsia, né, dos americanos em quererem promover guerras fora do seu território, né, é uma coisa bastante covarde, né, porque o interesse deles é o quê? É fazer guerra desde que não seja no seu território. Então, como eles estão, como os Estados Unidos territorialmente se localizam, né, distante da Europa, da Rússia, e entre esses continentes tem um enorme oceano, quer dizer, esse oceano já é, como se diz, a proteção dos Estados Unidos para qualquer ataque que venha daqui. Então, eu acho que essa forma dos Estados Unidos se comportar, de querer guerrear fora de casa,
sem se importar com a quantidade de pessoas que eles matam, eu acho que é muita covardia, é muita safadeza. Bom, eu acho isso que é crime. Bom, quem sou eu para dizer qualquer coisa sobre isso, né? Eu pediria que o Alejandro desligasse o microfone, está dando microfonia. Será que dá para aqui? Acho que a microfonia estava de cá. Deixa eu colocar aqui o... Me desculpem aí, pessoal. A parte técnica, às vezes acontece que a gente esquece realmente de colocar o headphone. Pronto. Um momentinho. Ok. Bom, agora não vai dar mais microfonia. Então, como eu estava dizendo, realmente fazer guerra fora de casa, né, é muito fácil, é muito interessante, ainda mais quando você tem na sua mão tecnologias que permitem você, né, fazer os ataques de longe, né, às vezes até mesmo com um manche, né, que você controla tipo videogame. Eu não sei, eu não tenho palavras para dizer o que eu penso sobre isso em relação a tamanha covardia, a tamanha amoralidade desses tipos de guerra. Isso, para mim, não é guerra de gente que merece qualquer tipo de respeito. Enfim. Eu tenho aqui também algumas perguntas que eu queria fazer para o Alejandro ainda. Alejandro, na sua opinião, veja bem, você falou em China, tá? A China e Rússia, essa amizade entre China e Rússia, digamos assim, né? Amizade entre aspas, né? Bom, o que nós sabemos, na realidade, é que entre China e Rússia existe um grande interesse econômico e de trocas, né? de recursos, né? E etc., recursos naturais, que a Rússia tem e os chineses têm condições de comprar esses recursos naturais da Rússia. Só que, como o Putin mesmo falou ontem no Fórum de Economia, entre a China e a Rússia não existe nenhum bloco militar. A Rússia não tem bloco militar com China ou com qualquer outro país que seja. O BRICS não é um bloco militar, né? Ao contrário da OTAN. A OTAN é um bloco militar. Então, fica sempre aquela pergunta para quem está do lado de cá. O que a OTAN tem a ver com... O que a OTAN tem a ver com o Oriente? O que a OTAN tem que fazer aqui no Oriente? O que a OTAN tem que se espalhar, se estender em direção à Rússia? Eu não entendo muito bem isso. Eu confesso que eu não entendo, né? Dizem aí os especialistas e analistas que tudo isso se deve aí, né, à questão dos recursos naturais do planeta. Mas, gente, será possível que esses países que se julgam civilizados, né, se julgam serem civilizados, será que eles não poderiam resolver essa questão de forma civilizada realmente, de forma civilizada, sem querer guerrear, sem querer matar pessoas inocentes? Será possível que não se pode resolver isso de uma forma pacífica, combinando entre as partes? Por que a Rússia não pode vender seus recursos para os americanos e vice-versa? Qual o problema? Qual o problema disso? Eu não entendo, sinceramente. Se o Alejandro puder me explicar essa questão, agradeço. Mas antes disso, eu tenho uma outra pergunta aqui também para o Alejandro, é o seguinte. Alejandro, na sua opinião, você acha que o Ocidente, né, a OTAN, Estados Unidos, estariam realmente preparados para entrar numa guerra com a Rússia? Ou se essas manobras, né, que estão sendo realizadas aí em vários países da Europa, da OTAN e de exércitos americanos, seriam suficientes, né, para, digamos assim,
para uma vitória contra a Rússia, no caso de estourar uma guerra, né? O que você acha disso, Alejandro? Bom, sobre a primeira pergunta, de por que eles, a OTAN, com os Estados Unidos à frente, faz isso, é importante entender que existe uma política oficial para esse tipo de ação, chamada Full Spectrum Dominance. Essa política foi impulsionada a partir de 2001, vem de mãos dadas com a chamada Guerra ao Terror, que basicamente ela tinha como objetivo expandir o controle do mercado mundial para passar a ser uma coisa mais direta. Por exemplo, a invasão ao Iraque, ela pretendia controlar o petróleo do Oriente Médio de maneira direta, porque já a especulação financeira já estava dando sinais de que a coisa não estava indo muito bem. Todas aquelas reformas que Alan Greenspan, que foi presidente do Fed, do Banco Central norte-americano, já estavam dando sinais de esgotamento. Então, existe uma política para isso. Que Full Spectrum Dominance significa dominação total do espectro. Então, é uma política dos norte-americanos para controlar o mundo por terra, ar, ciberespaço e mar. E visava, em primeiro lugar, conter qualquer possibilidade de surgirem potências à altura para disputar esse mercado mundial com os norte-americanos. A partir daí, por exemplo, temos um fato que foi direcionado para a região Pacífico da Ásia, 50% do orçamento norte-americano. Por exemplo, nesse momento, os porta-aviões e todas as bases norte-americanas para cercar a China consomem 50%, a metade do orçamento norte-americano. Outra boa parte tem como objetivo sufocar a Rússia para impedir justamente de fazer o que você falou, que seria deixar esses países fazerem comércio normal com os demais países, porque isso não está colocado. O que está colocado é que o mercado mundial continue sendo propriedade de um punhado de parasitas, um punhado de monopólios. Lembrando que isso não é novidade. A Segunda Guerra Mundial, e até a Primeira, estourou por isso. Bom, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial estourou por quê? Porque a Alemanha, que tinha se desenvolvido muito, queria fazer comércio no Oriente Médio. E a França e a Inglaterra não deixavam. Basicamente é isso. Disputa do mercado mundial. A Segunda Guerra Mundial é exatamente isso. A Alemanha, que era uma potência super desenvolvida, queria aumentar o poderio no mundo. Disputa de mercado. Ou seja, o mercado mundial, ele não é um clube social, onde vai fulano, ciclano, conversa e vão acertando quem que vai controlar o quê, o percentual aqui e lá. Isso é muito difícil. O mercado mundial, ele foi controlado a partir de guerras sangrentas. Na Primeira Guerra Mundial, morreram uma coisa assim como quase 20 milhões de pessoas. Já na Segunda, foram uma coisa assim como 70 milhões de pessoas. Então, o mercado mundial é dividido a sangue e com guerras. Não tem como evitar isso para o próximo período, e é isso que está por trás. A Rússia, se ela quiser se desenvolver com todas as contradições que ela tem como país, ela vai ter que entrar nesse tipo de disputa, a China também, a Índia também, e lembrando que na hora que as políticas começam a ser implementadas, começam a impactar a população interna, aí os conflitos internos começam a se agudizar, e isso é um outro problema criado, né? Bem, Alejandro, está novamente dando o microfone. Alô? Ok. Será que eu consigo desligar o seu microfone daqui? Alô? Já desliguei aqui. Já desliguei. Bom, Alejandro, é o seguinte. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte. Quando a gente
fala, né, entre uma guerra a nível nuclear, né, no âmbito nuclear, entre Estados Unidos e Rússia, o que a gente observa, né? Se a gente for imaginar uma guerra desse tipo, o que vai acontecer, né? Os Estados Unidos, suponhamos que os Estados Unidos enviem ogivas nucleares para o território russo e a Rússia envia ogivas nucleares em respostas para neutralizar, digamos assim, esses mísseis. O que aconteceria no caso? Esses mísseis que fossem neutralizados, eles iriam acabar caindo ou em cima da Europa, ou em cima do Oceano Atlântico, ou sei lá, enfim. E uma outra questão, né? A Europa, né? Aproveitando que você, Alejandro, está na Alemanha, né? Você está na Europa, você está vendo diariamente aí os jornais, os noticiários, você vê o clima do povo, o astral do povo, você vê mais ou menos o que acontece aí, você talvez tenha uma ideia do que o povo europeu pense, né, a respeito dessa questão. A pergunta é a seguinte, por quê? Tá? Tem duas perguntas. Primeira, por que a União Europeia não luta pela paz, né? Por que a União Europeia não luta pelos seus próprios interesses? Porque, na realidade, eu não consigo entender que seja interesse da União Europeia fazer guerra, né? Eu não consigo entender isso. Por que a União Europeia não faz nada para evitar guerras? Os europeus estão divididos? Ou simplesmente eles não têm forças, né, para reagir contra essas políticas norte-americanas? Você pode me responder essa questão, Alejandro? Sim, o grande problema colocado aqui é, mais uma vez, a questão econômica. Os europeus pensam dessa questão no geral? Sim. Aí você tem a questão dos europeus no geral e a questão dos governos europeus. Os governos europeus, nesse momento, você tem dois grandes blocos na Europa, importantes. O bloco franco-alemão, a aliança entre a Alemanha e a França, ela tem sido a tônica na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Ela forma uma frente única com os norte-americanos, mas rachaduras começaram a aparecer, porque a Alemanha e a França, eles gostariam, por exemplo, de poder ter uma aliança próxima com a Rússia e com a China. Os Estados Unidos tentam torpedear isso aí. Por quê? Porque, por exemplo, um caso bem concreto, as indústrias alemãs entraram em recessão. Na China, o comércio, na Rússia, o comércio da Alemanha com a Rússia encolheu só nesse ano 35%. E no ano passado, mais uns 25%. Então, eles estão perdendo um mercado enorme ali, muito importante. O que eles querem é ter paz, obviamente gostariam, para poder vender para a Rússia, para poder vender para a China. Mas quando os lucros caem, eles começam a buscar maneiras para resolver os lucros. O que nós precisamos é ver isso. Esse é o ponto. Não é um problema se é bonito ou feio. O problema é assim, as empresas precisam ser lucrativas. Quem manda no mundo são 150 famílias. Há um trabalho da Universidade de Zurique, inclusive, que fica aqui perto, onde eles, há uns 5 anos atrás, eles fizeram todo um mapa dessas 150 famílias que dominam o mundo de maneira camuflada, e a gente nem sabe disso. E essas famílias detêm um controle acionário assim, de 40% da riqueza mundial. E aí, o que acontece? Essas empresas precisam ser lucrativas. Não pode ser uma empresa que não dá lucro, porque senão a empresa quebra. E para essa empresa dar lucro, ela vai fazer de tudo, primeiro por meios pacíficos, por exemplo, aumentando o comércio com a Rússia e com a China. Se não der certo, elas vão tentar invadir o Iraque e matar 1 milhão. Se também não der certo, eles vão invadir a Ucrânia, vão matar
20 milhões, sei lá, e aí vai. Então, é isso que está por trás. Os partidos políticos que nós temos, que nesse momento controlam a Europa, basicamente, nós temos uma direita que controla a Alemanha e um partido socialista que está aliado a essa direita alemã, que é o Partido Socialista Francês. Mas são partidos de direita, digamos, democrática, botam umas aspas aí. Eles não estão a favor de sair fazendo uma guerra nuclear contra a Rússia. Só em última instância seria isso aí. O que eles estão a favor é justamente de conseguir com que a economia funcione. E a economia funcionando seria buscar maneiras para que os monopólios europeus sejam lucrativos. Quem estaria a favor de uma guerra com a Rússia, por exemplo, seria essa extrema-direita, que começou a ser impulsionada em vários países. Há 2, 3 semanas atrás, ganhou uma pessoa de extrema-direita as eleições presidenciais na Polônia, chamado Andrzej Duda. 2 dias atrás, nesse final de semana, aliás, esse final de semana, 4 dias atrás, um partido de extrema-direita ganhou, entre aspas, as eleições na Dinamarca. E essa extrema-direita está sendo impulsionada por grandes empresas europeias. Só que ainda não foi colocada como time decisivo para dar a pauta da política geral, porque a aposta ainda está sendo feita em cima desses outros partidos, chamemos assim, democráticos, que têm toda uma série de restrições. Agora, para colocar em campo uma direita brava, conforme foi colocado Hitler no poder, precisaria a crise ir a mil por hora. Por exemplo, por que Hitler e Mussolini foram ao poder? Isso que precisaria ser avaliado. Não foi por acaso. O problema foi que a Alemanha e a Itália e a Europa todas estavam submergidas numa crise brutal depois da Primeira Guerra Mundial. A inflação na Alemanha era de trilhões. As esposas dos operários alemães precisavam ir à fábrica a pegar o dinheiro em carreto várias vezes por dia. Isso que era o fato. Então, isso precisava ser desestabilizado, porque isso já tinha gerado várias revoluções. Na Alemanha, por exemplo, foram 3 revoluções, uma atrás da outra, e o capitalismo poderia cair. Isso não está colocado exatamente nesse momento, mas poderá estar colocado no próximo momento. E aí os grandes monopólios vão querer colocar em jogo essa extrema-direita que, agora, nesse momento, coloca tudo em cima do problema da imigração e da União Europeia, já que o problema são os imigrantes e a União Europeia. Conforme eles foram adquirindo uma certa parcela do poder nos governos e poderem ter autonomia para aplicar essas políticas, eles vão passar dos imigrantes para os trabalhadores locais e para tudo que for democrático, que nem Hitler fez. Então, o que está colocado mais uma vez é isso, que a situação e as políticas são ditadas por 150 famílias que dominam o mundo, controlam os grandes monopólios econômicos, e eles são quem controla a política mundial, e eles vão colocando os políticos que eles acham necessário conforme a situação. Colocar um Hitler no poder, para eles seria maravilhoso. O único problema é que isso traz consequências. Quando você coloca um Hitler no poder e isso começa a não dar certo, principalmente por conta da crise, você começa a colocar combustível na fogueira do descontentamento social. Alejandro, você disse... Seu microfone está ligado. Deixa eu desligar. Alejandro, você disse que essa questão, né, da Europa, né, está sendo dominada, digamos assim, né, pela direita, por uma direita extremista ou radical, não sei, não me lembro como você chamou. Mesmo assim, você acha que
essa é a tendência a ser seguida nas próximas eleições na Europa? Você acha que o povo europeu vai continuar votando nesses políticos que estão hoje no poder, dando apoio a essas guerras, ou pelo menos abaixando a cabeça para os Estados Unidos e permitindo que os Estados Unidos façam o que bem entendem? O que você acha disso? Eu acho que essas eleições que acontecem nesses países são totalmente manipuladas. Você pega o caso dos Estados Unidos, por exemplo, se tem um exemplo de eleição antidemocrática, são as eleições norte-americanas. O poder econômico aí domina. Então, quem vai ganhar não é o que o povo quer. Quem vai ganhar são o que os monopólios querem. Nos Estados Unidos, por exemplo, o percentual de votantes não passa de 35%, 40%, e o orçamento que o Partido Democrata e o Partido Republicano movimenta está na casa de bilhões. Quem que vai concorrer com isso? Com todo o poder da imprensa, etc. É impossível fazer uma mudança por meio do voto, né? Na Europa é a mesmíssima coisa, de maneira menos grotesca que acontece nos Estados Unidos, mas é a mesma coisa. Quando um partido de extrema-direita ele adquire um certo poder, é porque tem alguém por trás dando dinheiro. Em primeiro lugar é isso. E, obviamente, isso reflete, né, não é uma coisa que sai do ar, reflete o estado de espírito da população. Então, o voto, nesse sentido, é uma espécie de termômetro do estado de espírito da população. Por exemplo, um caso mais perto da realidade brasileira. Por que o Lula ganhou as eleições em 2002? Por quê? Havia uma baita de uma crise gerada pelos governos FHC, em cima das políticas neoliberais que tinha aplicado. Só para lembrar, naquele momento, em 2002, a taxa de juros tinha chegado a 26,5%. Um pequeno detalhe, mas não é único. Foi uma política de terra arrasada. E isso levou a um movimento grevista em 2003 que acabou sendo conduzido pelo próprio Lula, inclusive. E o Lula, lembrando, quando ele foi levado ao poder, houve uma viagem que o PT fez junto com a cúpula, ou uma parte da cúpula do governo do PSDB, aos Estados Unidos, para conversar com nada menos que George Bush, que esse é um direitista nato, para dizer que não, que era tudo calmo, que o PT ia fazer um bom governo. Ou seja, foi um acordo que houve aí. E aqui, quando você vê um determinado partido se fortalecendo no governo, você pode esperar que tenha grandes interesses econômicos por trás. Às vezes, alguma coisinha escapa do controle, e aí o que você tem é uma crise política grande. Por exemplo, o chavismo, o fato de estar no poder há tantos anos, alguma coisa que escapou do controle. A última reeleição da Dilma é a mesma coisa, uma coisa que escapou do controle. Inclusive, desde a segunda eleição do Lula, a coisa está escapando do controle também. E aqui na Europa, a mesma coisa. Portanto, o que nós temos aqui é que quando a extrema-direita se fortalece é porque tem alguém botando muito dinheiro por trás e para que isso aconteça. Um exemplo, uma pessoa que era o tesoureiro do partido Tory, do Partido Conservador Britânico, ele passou, há 2 anos atrás, o partido UKIP, o partido supostamente nacionalista, partido de extrema-direita, impulsionado pelos monopólios britânicos, só que eles estão usando isso como uma carta na manga. A mesma coisa pode ser vista em todos os países do mundo. Esse Tea Party norte-americano, que é uma extrema-direita nojenta, é a mesma coisa. Quando, nas últimas eleições nacionais, no Japão, em dezembro de 2012, venceu, como chama esse partido de extrema-direita? Kotsumo, alguma coisa parecida. Ele saiu de 0 deputados para 32. Num país disso, onde toda a imprensa é completamente controlada, você não faz isso se você não tiver grandes interesses comerciais por trás e grandes empresas por trás. Tá, Alejandro, você... Desliguei.
Alejandro, você poderia me dizer uma informação que eu não tenho, eu não li ainda em nenhum lugar, sobre essas 50 famílias que você mencionou aí. Essas 50 famílias que, como você disse, controlam, né, o mercado internacional, controlam o planeta, controlam o mundo, elas estão espalhadas, em sua maioria, aonde? Nos Estados Unidos, na Europa, ou espalhadas por alguma outra parte do mundo? Essa é uma pergunta muito interessante. Foi um estudo que a Universidade de Zurich, na Suíça, fez e fez um mapa de como que essas famílias atuam. Porque quem domina o mundo não é Bill Gates. Ele até pode ter uma certa parcela no mundo. Mas quem domina o mundo são as grandes famílias, como, por exemplo, Rockefeller nos Estados Unidos, Morgan nos Estados Unidos, Krupp na Alemanha, Mitsubishi, a Toyota, e aí vai. Cada país tem os seus bilionários. E essas famílias acabam controlando a economia mundial a partir dos bastidores. Então, por exemplo, a Coca-Cola e a Monsanto são controladas por quem? Pela família Rockefeller. Isso é já sabido, né? Só que eles não precisam ter 80% das ações para controlar essas empresas. Elas controlam com 2, 3% das ações. Isso está dividido entre vários membros da família, por isso que eles quase nem aparecem, né? Então, nesse estudo, inclusive eu tinha escrito uma matéria sobre isso há alguns anos atrás, eu vou reeditá-la. Eles fazem isso por meio de controles intermediários. Então, você tem os grandes da família Rockefeller, da Morgan, da Bayer, da Krupp e assim sucessivamente, que vão por uma série de mecanismos controlando empresas que, por sua vez, controlam outras empresas. Então, toda uma espécie de pirâmide. E essas empresas têm uma baita de uma força política, controlam os governos, e elas mandam no mundo, simplesmente quanto isso. Inclusive, elas mandam no mundo, em todo o mundo. Quando surge algum fenômeno regional, como, por exemplo, o governo Putin ou o governo chinês, ou até o Brasil, tudo bem, esses governos acabam pegando uma parte do poder mundial regional. Mas quem dá as cartas, por exemplo, quem que controla o sistema financeiro mundial? Os bancos. Não é o Putin, né? Não é a China. São os grandes bancos norte-americanos, britânicos, alemães, franceses, italianos, né? Quem controla a especulação financeira mundial, que hoje em dia representa o coração do capitalismo, são esses grandes bancos. Só para você ter uma ideia, hoje em dia os derivativos financeiros, que são mecanismos ultraparasitários para obter lucro, movimentam 15 vezes o PIB mundial. Que isso já te dá uma tônica de quem que realmente controla a economia. E outra coisa importante, as empresas, no geral, não dão lucro. São poucas as empresas que dão lucro. O que dá lucro são os bancos das empresas. Você pega todas as empresas da área automobilística, nenhuma delas dá lucro. Mas o banco GM, o banco Volkswagen, etc., ele sim dá lucro. Por quê? Porque pega enormes massas de capitais e aplica na especulação financeira. Essa questão das baixas taxas de juros, como que elas entram nessa equação? Que esses bancos conseguem obter a quantidade de dinheiro que eles quiserem a taxa zero. Obviamente eles vão pagar algumas tarifas, mas a taxa é zero. Em alguns lugares é negativa. Entendeu? Então, isso aí acaba fazendo com que a economia se movimente dessa maneira. E mesmo assim, esses lucros não conseguem, esses monopólios não conseguem obter lucros. Por isso que eles vão para a guerra. Por isso que eles gostariam, por exemplo, de derrubar o Putin e se apropriar diretamente do petróleo russo, do gás russo, das empresas nucleares russas. Gostariam de eliminar a Rússia como um competidor na área de armamento.
Isso que eles gostariam. Agora, poder é outra história, né? Porque para poder precisaria ter muito cacife na agulha. E com a crise eles não conseguem nem controlar não conseguem nem controlar direito a Turquia, o Paquistão também não. Eles têm dificuldades para controlar esses países. E um último ponto, relacionado a uma questão que você tinha mencionado um pouco atrás, a China e a Rússia pode ser que não tenham uma aliança militar formal, mas a colaboração militar está aumentando. Por exemplo, você sabe esse último fato de que a França não entregou mais aqueles 2 navios de categoria Mistral, porta-helicópteros, por conta das sanções. E a Rússia vai construir esses 2 navios. Mas com a tecnologia de quem? A Rússia tem um pouco dessa tecnologia, mas quem é o mestre dessa tecnologia são os chineses. Ao mesmo tempo que em toda a parte de lançamento balístico, de mísseis, etc., quem é o mestre é a Rússia. E a China está pegando essa tecnologia. Tá? E a China e a Rússia, eles são aliados na SCO, na Shanghai Cooperation Organization, que seria a Organização de Cooperação de Xangai, que além da China está envolvendo vários outros países. A própria Índia, o Paquistão está para entrar nisso aí, o Irã deve entrar nisso aí, principalmente agora com o levantamento das sanções. E tudo isso aí leva a que as contradições aumentem. Bom, pelo que eu entendi, então, essas famílias... Eu estou... Desliga você ou eu aqui? Deixa eu desligar. Ok, quer dizer, então, que essas 50 famílias, pelo que eu entendi, elas, ao que me parece, não têm qualquer receio com relação ao estouro de uma guerra nuclear global. Né? Isso quer dizer o que, então? Essas pessoas são autossuicidas ou elas estariam bem protegidas, né? Em algum bunker? Né? Seriam essas pessoas, como se diz, viciadas em jogos, ou seja, elas gostam de correr riscos a ponto de querer conquistar, por exemplo, o território russo para, né, dominar os recursos naturais da Rússia? O que você acha disso, Alejandro? Essa pergunta é muito interessante, viu, Mauro? O ponto é o seguinte, o capitalismo, hoje em dia, ele é um capitalismo parasitário. Então, ninguém mais desses grandes capitalistas que dominam o mundo abre uma fábrica para ganhar dinheiro. Em alguns casos, por exemplo, na indústria têxtil, eles vão abrir uma coisa meio monstruosa que vai escravizar pessoas lá em Bangladesh, né, para produzir tênis a R$1 ou cada tênis, ou coisa parecida. Mas é uma distorção. De onde vem o grosso dos lucros? Vem da especulação financeira. E essas famílias são viciadas sim, porque hoje o capitalismo mundial é uma espécie de cassino especulativo. E eles, esses derivativos financeiros, para quem entende um pouco como a coisa funciona, é a mesma coisa que você apostar na roleta num cassino. Você vai lá e aposta e ganha, mas normalmente você perde sempre. Só que o que acontece? Além desses instrumentos financeiros que existem, onde você, no capitalismo atual, esses grandes capitalistas, eles ganham dinheiro em cima de fazer apostas e contra-apostas, em cima de operações financeiras, onde eles sempre perdem, eles se sustentam no saque dos cofres públicos. Então, todas essas dívidas públicas, conforme agora está aparecendo no caso da dívida grega e outras auditorias que foram feitas, são ultraparasitárias. Não existe dívida nenhuma, é tudo mentira. É tudo parasitismo puro para dar dinheiro para os bancos. O dinheiro não entra na Grécia, por exemplo, ele vai direto para os bancos, principalmente alemães, né? E com isso, mais o dinheiro que é saqueado dos governos, dos estados, ele permite que essas famílias, que são 150, segundo a Universidade de Zurique, né,
o coração do capitalismo mundial são 150 famílias, que elas mantenham os grandes lucros que elas obtêm. Então, o que acontece? Essas pessoas não são pessoas. Além de serem pessoas, eles são personificação do capital. Eles personificam o capital. E como toda personificação, eles vão atuar conforme as leis do capitalismo. O que eles vão buscar? O que uma pessoa dessas busca? Lucro. A lei do capitalismo é lucro. Porque sem o lucro, ela corre o risco de ela quebrar. Então, imagina você um Rockefeller, uma família Rockefeller, que deve ter um patrimônio que deve ser de trilhões de dólares. Ela vai procurar manter e ampliar. Isso é lei do capitalismo. Lei, inclusive, uma das leis do capitalismo foi bem estudada inicialmente por Karl Marx, num livro que ele dedicou 30 anos da vida dele para estudar, se chama Reprodução Ampliada do Capital, que isso todo mundo conhece hoje. Você, para ter uma empresa funcionando, você precisa crescer, reproduzir o teu capital, ampliá-lo. E para ampliar o capital a partir de uma grande empresa, tipo de uma Monsanto, de uma Shell, etc., você precisa fazer loucuras. Não tem como você ampliar os teus lucros se não for fazendo loucuras. Por exemplo, uma grande fonte dos lucros da Shell vem de onde? Da Libéria. Por quê? Porque lá eles roubam o petróleo da maneira mais descarada possível. Uma grande parte do petróleo que é vendido pela Shell é vendido em alto mar, para não pagar impostos, e é um petróleo roubado diretamente da Nigéria, e assim sucessivamente. Né? Você pega o caso dos agrotóxicos da Monsanto, é tudo uma coisa ferozmente absurda. Né? A economia capitalista mundial hoje, toda ela é absurda. Só para te dar um exemplo, os transgênicos e os agrotóxicos, quando foram aprovados pela FDA norte-americana a partir dos anos 90, foram aprovados a toque de caixa em meses por uma pessoa que tinha sido presidente da Monsanto. E como que eles aprovaram, por exemplo, os transgênicos? Sem nenhum estudo. Você pega, por exemplo, a semente da soja, né, da Monsanto, né, além de todo o problema envolvido, o problema econômico envolvido nisso, que seria, por exemplo, a questão que você não pode usar sementes crioulas, você não pode usar uma semente para depois plantar, você sempre é obrigado a comprar da Monsanto, e na hora que você compra a soja da Monsanto, ou milho, ou qualquer outra coisa, você é obrigado a comprar os venenos para matar as pragas, e que são todos venenos produzidos pela Monsanto, e assim sucessivamente. Tem coisas extremamente, chamemos, imorais. Como, por exemplo, que nesse transgênico da soja foi introduzido gene de peixe, seja um Frankenstein. Gene de peixe cruzado com vegetais. Isso deveria ter sido estudado pelo menos durante 3 gerações. Nunca foi feito estudo algum. Foi aprovado em 3 meses isso aí. Uma coisa totalmente, na teoria, imoral. Isso aí é o que o gado come, e isso aí é o que nós depois comemos. Por isso que o número de câncer ao intestino, nos últimos anos, tem ido lá nas alturas. E um monte de gente morrendo. É totalmente imoral. Mas o que importa para essa gente não é a moralidade. O que importa é o lucro. Né? Esse negócio um outro caso, só para não fazer muito longa a explicação. O caso da produção de petróleo a partir do xisto nos Estados Unidos, que levou a produção dos Estados Unidos a passar de 3 milhões de barris por dia para 10 milhões. Uma coisa completamente imoral, sobre o ponto de vista da moral. Sobre o ponto de vista do capitalismo, que o lucro a qualquer é uma maravilha. O preço do gás nos Estados Unidos caiu de alguma coisa assim como $20 o metro cúbico para uma coisa assim como 3. Mas como que eles fazem isso? Eles fazem isso usando um método chamado fratura hidráulica e fratura horizontal. As empresas que produzem petróleo dessa maneira nos Estados Unidos, elas provocam uma fratura no solo, vai fazer boom, e a partir dessa fratura introduzem um complexo de produtos químicos
que são guardados sob patentes. Isso houve denúncia sobre isso no próprio Congresso norte-americano, e que produz uma contaminação brutal. Existe um monte de vídeos na internet onde as pessoas que alugaram terrenos para produzir gás, e até petróleo, mas principalmente gás, hoje em dia conseguem acender fogo a partir da torneira, da água corrente. Uma coisa absurda e totalmente imoral, mas é normal no capitalismo, principalmente hoje. Eles vão procurar lucro de onde for necessário. Se tiver que matar para procurar lucro, vai matar. Se tiver que invadir o Iraque, vai invadir. Se tiver que fazer uma guerra nuclear contra a Rússia, porque não tem outra escolha, eles vão evitar isso, porque a Rússia não é brincadeira. A Rússia está bem armada. Mas se essa for a escolha, eles vão dar um jeito de fazer essa guerra. Esse que é o problema, que o próprio capitalismo leva a isso. Agora, isso traz consequências, porque na hora que você faz esse monte de loucuras, as pessoas que estão pacificadas, estão vivendo a sua vida, da família, do dia a dia, etc., aquela coisa, né? Começa a tomar consciência, e de uma hora para outra podem pegar em arma, podem derrubar governos, podem derrubar essas 150 famílias, etc. Bem, desliga aqui o teu microfone. Bem, amigos ouvintes e web espectadores do blog do BD, lembrando que vocês estão aqui no blog do BD assistindo o nosso Hangout, e nós já temos aqui 1h30 de Hangout, mais ou menos como a gente já tinha programado aqui desde o início. Faríamos um Hangout de, no máximo, 1h30. Antes de terminar o Hangout, eu gostaria de fazer aqui mais uma pergunta para o Alejandro, se ele puder responder, por favor. Alejandro, a última pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, que eu tenho que fazer para você hoje é a seguinte. Nós temos 3 polos, né? Nós temos, em uma extremidade, a Rússia, na outra extremidade, os Estados Unidos, e no meio tem a Europa, né? A União Europeia. Muito bem. Nessa situação, né, que nós percebemos, o que a gente vê, o que a gente percebe? A gente percebe que essa Europa que fica no meio, né, a Europa de hoje, é uma Europa modesta, uma Europa, digamos, fraca, né, porque não consegue tomar suas decisões por conta própria, né, tem que sempre depender um do outro ali dentro, tanto dentro da União Europeia, quanto também com relação à relação que eles têm Europa e Estados Unidos. Enfim. Agora vamos olhar um pouco para a Rússia e um pouco para os Estados Unidos. Dentro da Rússia, né, o que nós temos dentro da Rússia? Nós temos um presidente, o presidente Putin, que tem um alto grau de popularidade, se não me engano, é mais de 80% de popularidade de toda a população russa, né? E todas as políticas que Putin tem implementado na Rússia, né, nesses últimos 15 anos, têm dado certo, têm feito a Rússia dar certo, e o povo está, de uma certa forma, satisfeito, né, com tudo que a Rússia conquistou nesses últimos 15 anos, né, sob a direção do Putin. E, de uma certa forma, em função disso, ou em razão disso, o povo está apoiando o curso atual do Putin, né? Bom, agora vamos olhar um pouco o lado americano. O que nós temos nos Estados Unidos? Nós temos um presidente Obama, que, segundo artigos que a gente lê daqui, do lado de cá, pelo menos é o que é noticiado para cá, do lado de cá, o rating do Obama está lá embaixo, cada vez mais e mais embaixo, né? E a gente vê a situação econômica dos Estados Unidos também frente a um abismo de uma super crise, de uma super bolha que está para estourar a qualquer momento. Né? Percebe o que está acontecendo? E os Estados Unidos, como que os Estados Unidos
com essa vontade de promover guerras, como que os Estados Unidos vão conseguir convencer o Congresso, né, ou sei lá, enfim, como que o governo americano vai conseguir convencer o povo americano e o Congresso americano que é necessário investir novamente em guerra, em armas? Como é que você vê essa situação, Alejandro? Sim, eu analiso principalmente em cima da composição do governo Obama. O governo Obama ele já se transformou numa espécie de rainha da Inglaterra. Ele já não manda em quase mais nada. As duas câmaras do Congresso já estão controladas pela direita, pelo Partido Republicano, e com uma grande força do Tea Party. Das eleições passadas, houve uma queda dessa extrema-direita nas eleições, quando Obama foi reeleito, na minha opinião, porque havia o temor dessas famílias que dominam os Estados Unidos e o mundo, de que essas políticas malucas, que, por exemplo, Mitt Romney, e outro detalhe, Obama ganhou por pouco, a diferença, não me lembro direito, eu acho que foi 1%, uma coisa assim, nas eleições presidenciais, né? E o outro, Mitt Romney, que tinha aquelas políticas de guerra nuclear contra a China, contra o Irã, mandar tropas contra Al-Assad, esse tipo de coisa. Ele agora, esse tipo de políticas, é maioria no Congresso norte-americano. Quem dita a política externa de Obama, em grande medida, é esse tipo de gente. Claro que Obama tem uma certa autonomia, por meio de John Kerry, por exemplo, quando ele esteve em Sochi, ele tentou dar uma amenizada nisso, ele tenta dar uma amenizada, mas temos que ficar de olho nessas próximas eleições, que vai acontecer no final do ano que vem. Se a crise aumentar muito, essas famílias, o que elas vão tentar fazer é colocar nos Estados Unidos gente desse tipo, desse naipe, para fazer guerra, né? E se eles vão fazer ou não a guerra, vai depender do grau de crise. Eles estão acuados que nem um leão velho ferido. É perigoso um leão ferido, por mais velho que seja, por mais ponta safena que tenha, entendeu? Se não ficar escolha para eles vão tentar ir à guerra. Você deve lembrar do Ernesto Kirchner, que era o presidente da Argentina, né? Marido da atual Cristina Kirchner. Tem um relato que ele fez, numa entrevista ao vivo muito conhecido, que é assim, teve uma reunião, eu não me lembro bem que reunião que era, onde estava Bush, ele, e mais alguém da América do Sul, que não me lembro bem quem era, acho que o Lula também, etc. E se não estou bem lembrado, essa reunião aconteceu mais ou menos em 2005. Ou seja, a Argentina estava numa crise brutal, e aí estava se falando sobre a dívida argentina, que a Argentina tinha dado calote, esse tipo de coisa. Então, o Kirchner diz para ele, bom, mas o que eu faço? Está difícil, eu não vou conseguir essa moratória, né? E o Bush falou, bom, faz que nem a gente, faz uma guerra. A guerra é a saída para a crise capitalista, somente. Mais um exemplo, muito importante. A Primeira Guerra Mundial deu lugar a uma crise fenomenal na Europa e nos Estados Unidos e mundial a partir de 29. A crise de 29, ela não foi fechada por nenhuma política pública, por nenhum inteligente que pudesse fazer alguma coisa. O chamado New Deal do presidente Roosevelt, ele jogou milhões e milhões do orçamento público para investir em obras, em arte, etc. Todos os intelectuais norte-americanos, por exemplo, tinham emprego no governo nos anos 30. E mesmo assim a crise não conseguiu ser contida. A única coisa que conseguiu conter a crise nos Estados Unidos, a crise de 29 e a crise mundial, foi a Segunda Guerra Mundial. Foi uma destruição brutal de forças produtivas, morreram 70 milhões de pessoas, e aí sim, o capitalismo voltou a ter um fôlego. Um ponto importantíssimo é, depois do Plano Marshall, a partir de 48,
os países desenvolvidos no mundo vivenciaram 20 anos de uma grande, dos chamados anos dourados. Isso começa a entrar em colapso a partir da crise de 67, que dá lugar aos movimentos estudantis de 68. E foi a derrota dos Estados Unidos no Vietnã que deu lugar à crise do petróleo de 74. Aí a crise foi totalmente retomada, a crise de 29. Ou seja, a crise de 29 foi contida com a Segunda Guerra Mundial, se retoma a partir do final dos anos 60, dá um baita de um estouro nos anos 70, depois essa crise é mais ou menos contida com o neoliberalismo, com a entrada no mercado mundial de centenas de milhões de operários, primeiro chineses e depois do leste europeu, que ganhavam por mês nada, uma mixaria. Por exemplo, o salário de um chinês nos anos 80 era $30, por isso que estava cheio de lojas de 1,99 no Brasil e no mundo. Com isso, eles conseguem conter o movimento operário na Inglaterra, lembrar a derrota dos mineiros, depois de uma greve de um ano por Margaret Thatcher, a derrota dos controladores aéreos, que o Ronald Reagan mandou embora 13 mil de uma vez só, etc. Essas crises deram lugar a um monte de pequenas crises, inclusive a crise do México, da Turquia, dos tigres asiáticos, da Rússia, etc. E tudo isso levou ao colapso de 2008. Só que agora não tem mais trabalhador chinês de $30. E tem uma especulação financeira brutal, né? Isso leva a que não tenha política alternativa para o neoliberalismo. E, no período, conforme eu já falei no início, está colocada uma crise enorme, pior que a de 2008, e no mundo inteiro dessa vez. Isso aí só pode dar lugar, como sempre deu, a mais guerras. Volto a dizer, a crise de 2008, a crise de 1929 só foi contida com a Segunda Guerra Mundial. Essa crise aqui só pode ser contida com uma guerra de larga escala. E uma guerra de larga escala para o capitalismo, hoje que está muito debilitado, pode dar lugar a revoluções muito grandes. Ok, Alejandro. Antes da gente encerrar, então, o Hangout, eu gostaria que você me dissesse uma última coisa. Frente ao que está acontecendo no momento, nesse cenário internacional, né, com relação à questão da nova corrida armamentista, né, como está sendo dito por aí, que, na nossa opinião, ainda não é, né, ainda não parece ser realmente. Você tem algum prognóstico, alguma previsão dos próximos passos que vão acontecer, ou do que pode acontecer, e que fim vai levar essa história com relação à União Europeia, com relação a essa relação conflituosa e de rivalidade entre americanos, né, Estados Unidos e Rússia? Qual é a sua previsão, o seu prognóstico? Minha previsão é, para esse próximo período imediato, na Europa, a situação deve continuar controlada durante esse ano e o próximo, provavelmente. A guerra na Ucrânia ela está sob controle. O que nós temos ali são pequenas escaramuças, tudo bem, há uma guerra, mas muito focada. Não tem nada a ver com aquilo que aconteceu em Devaltsburg, por exemplo, no mês de fevereiro ou no final do ano passado. Isso não deve se repetir, por enquanto. No Mar da China, todos esses conflitos com relação à questão das ilhas devem também ser controladas, e o grosso do problema está no Oriente Médio. Essa questão do Estado Islâmico, a questão dos outros grupos guerrilheiros, eles estão tentando buscar uma saída de paz. Agora, existem dois fatores aí que precisam ser analisados em relação à evolução dessas contradições em escala mundial que poderiam dar lugar, sim, a uma guerra de largas proporções. E que são, em primeiro lugar, a crise econômica. Um novo colapso econômico levaria os grandes monopólios a tentarem
salvar os seus lucros por meio de novas guerras, se apropriar de novas riquezas de maneira direta, etc. Então, nós precisamos analisar a evolução da situação econômica em primeiro lugar. E, em segundo lugar, nós precisamos analisar a evolução dessa extrema-direita na Europa, que por enquanto está sob controle, no mundo, principalmente o Tea Party nos Estados Unidos, no Japão também, muito importante. E, a partir daí, as contradições entre essas grandes potências e as potências regionais. A relação entre a Rússia e os Estados Unidos é muito importante, entre a China e os Estados Unidos é muito importante também. A relação da Europa com os Estados Unidos e a Rússia é de primordial importância. E temos sempre os imprevistos. Por exemplo, a crise na Ucrânia surgiu do nada. A Ucrânia era um país ultra pacato. Ali nunca acontecia nada. Na Tunísia, também nunca tinha acontecido nunca nada. Não obstante, quando um vendedor de laranja, numa cidade secundária da Tunísia, Tunísia é como falar, no Brasil seria uma coisa assim, sei lá, Piauí, um estado ultra secundário. Ou na Rússia seria, sei lá, o norte da Sibéria. Uma coisa super secundária. Um vendedor de laranja se autoimola porque uma inspetora de uma feira livre, a laranja dele, porque ele não tinha licença para vender laranja. Ele vai e fala, bom, então se é assim, a minha vida já não vale mais nada, eu vou me botar fogo em mim mesmo. Quando ele fez isso, a indignação foi tão grande que estourou a revolução na Tunísia, no Egito e em tudo que é lugar. No Iêmen, o Oriente Médio e os países árabes pegaram fogo a partir de um vendedor de laranjas. Então, conforme a crise aumenta, é tipo uma panela de pressão que vai botando pressão na situação e de uma hora para outra esse negócio pode explodir em qualquer lugar, em qualquer ponto fraco. Explodiu na Ucrânia, explodiu no Iraque, na Síria a situação estava sob controle há muitos anos, né? Você pega o Iêmen hoje está em uma crise brutal e o Iêmen faz fronteira com a Arábia Saudita. Então, os imprevistos podem acontecer em qualquer lugar por conta de que a situação é extremamente instável. É guerra para todo lado nesse momento. Ok, Alejandro, agradeço aí os seus prognósticos. Deixa eu desligar aqui o microfone. Pronto, desliguei. Agradeço aí pelos seus prognósticos, previsões, pelas respostas bastante interessantes que você deu aí para a gente. Acredito que o pessoal que assistiu aí o Hangout deve ter assistido com bastante interesse. Lembrando, né, você acabou de falar aí sobre o Oriente Médio, né, Alejandro? Antes de terminar aqui o Hangout, eu quero lembrar uma notícia que eu acabei de ouvir aqui algumas horas atrás. Segundo a mídia russa, o que está acontecendo neste momento no Iêmen, tá? Para quem não sabe, o Iêmen está vivendo neste momento uma situação terrível de catástrofe humanitária. Pois é, o Iêmen, com a população de não sei quantos milhões de pessoas, o Iêmen está sem água. Sem água. Ou seja, no meio, né, daquela guerra, né, que estourou no Iêmen, o Iêmen ficou sem o combustível, porque, veja bem, o Iêmen, de onde que ele tira água? Né? O Iêmen tira água de onde? Ou ele tem que importar de fora, ou então ele tem que tirar por debaixo da terra através de bombas que sugam a água para cima. Pois é, só que essas bombas que funcionam no Iêmen são bombas movidas a combustível, e o combustível também não tem. Enfim, neste momento o Iêmen está passando por uma situação que eu diria que não é de deixar ninguém aí com inveja.
enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, né, pela frente, por esses pontos que tem aí no globo terrestre, né, onde sempre estoura alguma guerra. Alejandro, agradeço então aí a sua participação aqui no nosso Hangout. Eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais, não precisa ser relacionado ao tema do Hangout, apenas se quiser mandar um abraço para alguém aí, ou quiser fazer algum comentário extra, por favor, você pode comentar e se despedir do pessoal. Bom, eu acho que poder levar esse tipo de informações a um público mais massivo sempre é muito importante. A situação hoje no mundo é extremamente crítica. Novos e emocionantes, muito emocionantes capítulos nós vamos ter no próximo período. E é isso. Agradeço a oportunidade de poder estar no teu canal. Ok. Então, galera, agradeço a você pela presença, quem assistiu aí ao vivo. Muito obrigado. E aqueles que não puderam assistir ao vivo, poderão assistir depois, mais tarde, quando esse vídeo já estiver pronto para ser reproduzido por completo, como vídeo gravado, ok? Então, lembrando a vocês que daqui a alguns minutos, mais precisamente daqui a 20 minutos, começa o segundo tempo do nosso VBD Newsroom. Este primeiro tempo foi o VBD Newsroom especial com Alejandro Acosta, e o nosso segundo tempo vai ser no esquema que a gente já está acostumado, né? É o nosso VBD Newsroom, que antigamente a gente chamava de experimental, né? Ele, a partir de agora, já não será mais experimental, nós já experimentamos tudo que podíamos aqui, tudo que a gente tinha direito de experimentar, a gente já experimentou. Então, a partir de agora, podemos considerar, então, este programa como um programa estável e irá chamar, por enquanto, acho que não vai mudar mais, vai ficar com esse mesmo nome, VBD Newsroom ao vivo. Então, galera, daqui a 20 minutos, quando for aí 21 horas, 15 minutos, estamos de volta aí com o VBD Newsroom ao vivo, segundo tempo, 10ª edição. Valeu, obrigado, beijos e até daqui a pouco.